Capítulo 1379 A Lei do Nada. Quando Xiao Lingshi traduziu o Manual Celestial Desafiador do Mundo para ele, palavra por palavra, ele realmente sentiu como se estivesse ouvindo a leitura em voz alta de um tomo celestial. Ele não havia entendido sequer metade do que ouvira. Foram apenas alguns poucos instantes em que ele sentiu uma leve perturbação em sua alma, o que o levou a começar a suspeitar que essa era possivelmente uma profunda fórmula e não uma escritura. Quando se tratava da compreensão do profundo, se ele alegasse ser o melhor, então ninguém neste mundo ousaria afirmar que era o segundo. Pode-se dizer que sua compreensão era tão grande que chegava a assustar ele mesmo. Da arte da nuvem roxa da família 1 ao mundo lírico da fênix e ao registro do mundo em chamas do corvo dourado, profundas artes que foram deixadas para trás por um Deus verdadeiro. Outras pessoas precisariam de um número incontável de anos em acumulação e compreensão, junto com um pouco de sorte, para finalmente poderem entrar no estado de iluminação por apenas um instante. No entanto, Yunche só precisava dar uma ligeira olhada em uma profunda fórmula e ele seria capaz de mergulhar direto nesse estado. Todos que já tinham testemunhado isso antes, Jasmine, Xiaqingui, Yunqingung, Muxuanin, Kaizi e Shenonzi. Não havia ninguém que não tivesse ficado profundamente chocado com isso. Pode-se dizer basicamente que não havia profunda arte que ele não pudesse cultivar. Era tudo uma simples questão de escolha para Yunche. No passado, Jasmine disse algo para ele em um tom extremamente estranho, nem mesmo o deus herege era assim. Havia apenas uma exceção, e essa era a escritura do Manual Celestial Desafiador de Mundos que Xiao Lingshi tinha traduzido para ele, algo que ele também memorizou na mesma hora. No entanto, ele não tinha escolhas quanto a isso. Como resultado, ele ficou ainda mais convencido de que essa era realmente apenas uma escritura obscura e complicada de entender, e ele não deu atenção a ela nos últimos anos. Mas foi nesse mesmo dia que essa escritura, que ele quase tinha esquecido, o levou a um mundo incomparavelmente bizarro. Iluminação. Um profundo momento extremamente raro e precioso, um momento em que um praticante do profundo pode não entrar mesmo em 1000 anos. No entanto, Yunche havia entrado neste reino de iluminação muitas vezes em sua vida. Quando ele cultivou com a força do mundo lírico da fênix no passado, sentiu como se seu coração e sua alma tivessem entrado em um mundo em chamas, e ele foi capaz de sentir as leis do fogo exclusivas da fênix com uma incomparável clareza. Quando ele estava compreendendo as artes divinas do fim congelado, parecia que ele tinha mergulhado em um inferno congelado e cada canto de sua alma e profundas veias tinham sido inundadas com leis de gelo de nível extremamente alto. Quando ele estava compreendendo o registro do mundo em chamas do corvo dourado, havia um corvo dourado gigantesco e tirânico voando em seu mundo, um corvo dourado que cuspia incêndios apocalípticos em todo o mundo. O reino da iluminação para cada profunda arte era um mundo de leis e princípios nos quais o coração e a alma se afundariam. Foi também um momento precioso em que alguém poderia realmente entrar em contato com as leis e princípios fundamentais de determinadas artes divinas. Um mundo de chamas, um mundo de raios, um mundo de espadas, um mundo de destruição. Mas neste exato momento, o mundo em que o coração e a alma de Yunche tinham afundado era na verdade, um mundo de nada. Este mundo era um mar de trevas. Não, um sentimento que surgiu do nada, um sentimento que não podia ser negado, disse que não era escuridão. Em vez disso, era o completo vazio. Não havia seres vivos, seres mortos, nenhum som e nem mesmo tempo ou espaço. Ele não conseguia sentir a existência de nada. De fato, não podia sentir sequer a própria existência. Que lugar é este? Parecia que aquele lugar só tinha trevas infindas, um vazio eterno,
silêncio eterno, e ele estava no centro desse mundo vazio. Ele não sabia onde estava, não sabia para onde estava indo e não sabia como poderia sair. Mas o bom era que sua vontade ainda permanecia e ele ainda conseguia pensar. Exatamente o que está acontecendo. Como eu de repente fui jogado em um mundo assim? Será que isso é um buraco vazio dentro da minha alma? De repente, um flash de luz apareceu neste mundo. Era a figura de uma figura que parecia tão distante quanto os horizontes, mas também parecia estar perto o suficiente para tocar. A figura era tão ilusória quanto um sonho, tão fugaz quanto um amontoado de névoa. Mas, a partir desse esboço indistinto, ele pôde perceber vagamente que essa era a figura de uma mulher. Além disso, parecia ser uma mulher completamente nua. Quem é você? Que lugar é este? Ele queria fazer essas perguntas, mas não conseguia soltar qualquer som. Mas, neste momento, a voz de uma mulher soou neste mundo que estava completamente vazio. Este lugar é o começo do universo primordial, o ponto de partida do caos primordial, e também é a origem de todas as leis e princípios do universo. Ele não conseguiu descrever exatamente que tipo de voz era essa. Era a voz de uma mulher e era muito suave e gentil. Todas as sílabas ditas por essa voz poderiam capturar instantaneamente a alma de qualquer ser vivo. Parecia tão bom que deixava alguém incapaz de acreditar que essa voz realmente existia falando essas palavras. Ela não deveria existir nem mesmo em um sonho ou no reino celestial. Quem é você? Ele tentou libertar sua vontade desesperadamente. Ele podia sentir que ela era capaz de ler seus pensamentos. Mas ela não respondeu e todos os cantos da alma de Yunche foram novamente engolidos por aquela voz bela e aterrorizante. A lei da água, a lei do fogo, a lei do vento, a lei do raio, a lei da terra. Essas são as 5 leis elementares mais básicas do reino do caos primordial. A lei da luz, vida, a lei das trevas, morte, essas são as leis elementares de elevado grau que estão acima das 5 leis elementares básicas. A lei do espaço, dimensão, a lei do tempo, reencarnação, essas são as leis supremas da criação que estão acima das leis elementares. E a origem de todas essas leis, a lei que está acima das leis supremas. A lei do nada. Yunche sentiu como se estivesse ouvindo algum tipo de história misteriosa divina. Tendo experimentado a vida e a morte, tendo atravessando as dimensões e a própria reencarnação, finalmente há uma criatura viva que entrou em contato com a lei do nada com a qual os próprios deuses da criação nunca entraram em contato. Lei do nada. Quanto a você que é capaz de entrar em contato com a lei do nada, eu já sou incapaz de ver seu destino com clareza. Vai e encontre as outras 2 partes do Manual Celestial Desafiador de Mundos. Aguardo ansiosamente pelo dia que eu realmente serei capaz de me encontrar com você. Vá! A figura de luz desapareceu e o mundo vazio à sua frente desapareceu repentinamente, sem qualquer som. Os rostos ansiosos e preocupados de Xiao Lingchi, Su Ling'er e o resto de repente se materializaram na visão de Yunche. Quando os olhos de Yunche voltaram ao foco, Feng Shuier exclamou de alegria. Grande irmão Yun, você finalmente acordou. Yunche balançou a cabeça, sua expressão continuava atordoada. Exatamente o que houve agora? Perguntou Su Ling'er. Parecia que você de repente entrou em um estado de iluminação, mas... Iluminação. As sobrancelhas de Yunche se afastaram enquanto ele fazia uma careta. A quietude de seu coração e alma que ele tinha acabado de experimentar tinha sido de fato o reino da iluminação. De repente, ele tinha entrado no reino da iluminação por causa dos versos do Manual Celestial Desafiador de Mundos.
Mas, ele claramente não tinha mais profunda força, e mesmo suas profundas veias estavam em um ponto morto, então como poderia ocorrer uma iluminação? Além disso, quando ele ainda tinha sua profunda força, não tinha conseguido nada com esses versos, mas agora que tinha perdido toda a sua força, ele poderia repentinamente entrar em um estado de iluminação. A lei do nada. Yun-Che inconscientemente murmurou essas palavras em voz baixa. A lei do nada. Feng Shuier e o resto das garotas ficaram intrigadas com essas palavras. Elas não sabiam o que essas palavras significavam nem nunca as ouviram antes. Yun-Che levantou a cabeça e finalmente voltou a si. Ao ver que todas as garotas ao seu redor estavam preocupadas, ele sorriu um pouco enquanto as confortava. Não há nada de errado, eu provavelmente entrei em um estado que não era muito diferente de uma iluminação agora mesmo. Foi por causa de uma profunda fórmula que li muitos anos atrás. Eu não era capaz de compreender naqueles tempos, mas por algum motivo estranho, de repente fui capaz de compreender. Então está tudo bem, disse Xiao Lingchi quando finalmente conseguiu soltar um suspiro de alívio enquanto acariciava o peito dele suavemente. Feng Shuier balançou a cabeça, mas suas sobrancelhas de fênix estavam levemente franzidas. Ela não era Xiao Lingchi, cuja compreensão do profundo caminho era muito superficial. As palavras de Yun-Che foram contra a lógica mais básica do profundo caminho. Iluminação do profundo. Se não era de maneira profunda, de onde vinha essa iluminação? No entanto, como Yun-Che já tinha dito algo assim, ela naturalmente não perguntaria sobre. Grande irmão Yun-Che, descanse um pouco. Depois disso, darei ao seu corpo uma inspeção adequada. Senão, ninguém vai ficar despreocupado, disse Sulinger com um leve sorriso. Certo. Yun-Che voltou para o quarto e deitou em sua cama. Sulinger se ajoelhou ao lado dele, as mãos dela massageando suavemente todo o seu corpo. Ele fechou os olhos e, naquele silêncio, aqueles versos bizarros e a voz que tinha soado naquele mundo vazio continuaram ressoando em sua mente sem parar. As leis do espaço e do tempo eram o nível mais alto de leis conhecidas do profundo. Isso não se limitou apenas à era moderna. Mesmo na antiga era dos deuses, essas duas leis ainda eram as maiores leis conhecidas pelo universo. Isso era uma verdade especial quando se tratando da última lei e o número de deuses verdadeiros que podiam controlar leis do tempo podia ser contado nos dedos. Mas naquele mundo vazio, aquela voz feminina etérea e ilusória falou de uma lei do nada. Ela disse que era uma lei mais alta que a lei do espaço e a lei do tempo. Ela disse que era a origem de todas as leis e princípios que governaram o universo. Se alguém dissesse esse tipo de coisa, as pessoas que ouvissem a respeito tratariam tal coisa como uma absoluta besteira. Mas a voz que existia naquele mundo vazio realmente tinha algum tipo de qualidade estranha e fascinante, e isso o deixou completamente confiante nas palavras dela, ou talvez fosse melhor dizer que ele sentiu como se estivesse sendo obrigado a confiar nas palavras dela. Todas as palavras e frases que ela falou pareciam ter se transformado em marcas invisíveis, profundamente esculpidas em sua alma, marcas que ele não poderia suportar ou apagar. Eles tinham se tornado parte da maneira como ele percebia e concebia o mundo de forma mais básica e fundamental. Estava no nível de conceitos básicos como eu sou um homem e meus dedos podem dobrar. Tendo experimentado a vida e a morte. Tendo atravessando as dimensões e a própria reencarnação. A lei do nada. A lei do nada. Um sentimento incomparavelmente vago e confuso apareceu em sua mente e, por mais que tentasse se concentrar, ele não conseguia pensar com clareza.
Parecia que estava bem na frente dele, mas não importava o quanto tentasse esticar a mão, ele era incapaz de tocar qualquer coisa. A lei do nada. O que exatamente era isso? É isso mesmo, aquela voz disse que o Manual Celestial Desafiador de Mundos era composto de 3 partes. Provavelmente ele tinha conseguido apenas uma dessas partes e, se pudesse conseguir as outras 2, seria possível vislumbrar o que realmente era a lei do nada. Espera um pouco. E exatamente, quem era ela? Porque ela disse que estava ansiosa para me conhecer. Ela não era apenas uma alma solitária naquele mundo vazio, e ela realmente ainda existia neste universo. Porque eu pude entrar no reino da iluminação do Manual Celestial Desafiador de Mundos quando claramente não tenho nenhuma profunda força. Yun-Ti fechou os olhos, sua mente repleta de uma quantidade infinita de confusão e perguntas. Enquanto pensava profundamente, ele acabou adormecendo mesmo sem querer. Talvez fosse porque esse reino bizarro de iluminação tinha taxado a fortaleza mental do atual Yun-Ti com muita intensidade, mas ele dormiu profundamente desta vez. Quando ele acordou, o céu já estava escuro. Depois disso, logo se sentiu brilhante e revigorado. Nesse momento, a porta do quarto foi ligeiramente aberta e Xiao Lingqi entrou com passos leves. Ela estava carregando as roupas exteriores que tinham sido lavadas para Yun-Ti. Quando seus lindos olhos pousaram nele, que tinha acabado de se levantar, eles brilharam instantaneamente. Pequeno Che, você já acordou? Man, eu acabei de acordar. Yun-Ti levantou da cama e olhou para Xiao Lingqi. As palavras de Su Ling'er imediatamente passaram por sua mente e seu olhar ficou um pouco aquecido. Nesse momento, um desejo que ele não podia suportar surgiu em seu corpo, um corpo que não tinha qualquer atividade carnal por quase 16 horas. De repente, ele se lançou para a frente e, quando Xiao Lingqi soltou um grito assustado, ele a pressionou contra a porta do quarto que acabou sendo fechada com um baque. O corpo de Yun-Ti estava firmemente pressionado contra o peito dela e seu rosto também quase tocava a pele de jade dela. Ela podia sentir claramente o hálito quente dele contra seu rosto. Nesse momento, o coração de Xiao Lingqi estava completamente desorganizado enquanto ela disse com uma voz tímida: Pequeno Che, você... Assim que as palavras saíram da boca de Xiao Lingqi, seus lábios perfumados foram beijados por Yun-Ti. Todos os sons que ela estava fazendo se transformaram em gemidos impotuntes. Depois disso, ela soltou um gritinho assustado, mas já tinha sido apanhada por Yun-Ti pela cintura, que então a empurrou para a cama.